Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje um tema de extrema importância, que é um assunto que aflige a maioria da população do mundo, posso dizer assim. E para isso eu chamei uma especialista, uma psicanalista, Adriana Rodrigues, né? Adriana Rodrigues, para a gente falar sobre sanidade mental. Então já começo pelo principal. Primeiro, que bom ter você aqui, né, para esclarecer. Eu que agradeço, obrigada pelo convite. Adriana, o que é saúde mental, sanidade mental? Vamos definir assim. Bom, acho que começando por saúde mental, né? Isso. Eu sempre falo que as pessoas que conseguem ter esse olhar, né, mais sensível para si mesmas e conseguem perceber que em algum momento tem alguma coisa a mais incomodando, elas estão dentro de um quadro de saúde, né? Porque a saúde é isso, né? Essa integralidade é isso de poder olhar para si mesmo e também se dar conta dos seus próprios limites, né? Então, se alguém procura um atendimento psicológico ou procura ajuda, Sim. Porque isso é um indício de saúde, né? Porque às vezes a pessoa está tão adoecida que ela já nem consegue mais se dar conta de que precisa, ou então vai negando isso, né? Até que vira algo mais difícil de... Tá, mas você disse uma coisa importante. Por que eu vou procurar? Por que eu vou procurar um profissional, por exemplo? Que sintomas que eu posso ter? O que é... Como é que eu posso saber se eu sou bom da cabeça, vamos dizer assim? Como é que se eu tenho saúde mental? Porque a gente se conhecendo, a gente nunca deixa de se conhecer por completo, né? Uhum. A gente tem reações, surpresas, você fala, esse sou eu? Claro que sou eu, porque se eu tive essa reação é minha. Ela está em algum lugar do meu subconsciente, essas coisas que você entende e eu não. Então como é que eu posso saber quando eu devo procurar uma ajuda primeiro? Às vezes tem pessoas que a gente vê e que a gente percebe que elas têm problemas, elas não se dão conta disso, né? Uhum. E elas vão levando a vida. Por quê? Porque elas não têm consciência de que precisa buscar um profissional. Então, quais são os primeiros sintomas, vamos dizer, para se buscar uma ajuda? Acho que a primeira coisa é poder olhar para a própria vida e ver se você está conseguindo lidar com o seu dia a dia com a leveza necessária, né? Sem muito sofrimento, né? Porque às vezes a pessoa não se dá conta, mas se afeta muito facilmente, né? Está muito sensível a tudo que vem do mundo externo, né? E isso acaba desorganizando muito internamente. Então, esses indícios de desorganização, quer dizer, acontece alguma coisa no trabalho, de repente, uma discussão que não era para tanto, e isso ganha uma proporção muito grande, toma o sujeito e gera ansiedade e desorganiza para os próximos dias no trabalho, por exemplo, né? Afeta a rotina familiar. Então, tem algo desses sinais que vão aparecendo, né? E que eles vão mostrando que tem um limite aí que está na hora de olhar para isso. Mas são coisas do cotidiano, às vezes, né? Não são coisas muito extraordinárias. Às vezes, sim, chegam em situações que são muito comuns hoje, que são as crises de ansiedade, né? A síndrome do pânico, que são cada vez mais comuns. A gente pode chegar lá também para falar um pouquinho disso. Mas, às vezes, são coisas muito cotidianas. Por exemplo, a gente sabe onde é que o calo aperta, por exemplo, né? O que a gente repete muito na vida e que gostaria que fosse diferente, né? Que você tem consciência, você pensa, não, mas eu sei que eu não posso fazer isso, mas quando você está numa situação semelhante, você está de novo repetindo a mesma coisa, né? Então, a repetição de algo que te incomoda é um indício importante, porque se você repete alguma coisa que te traz um certo atraso na vida, né, seja nos relacionamentos, seja na vida profissional, e você entende que isso é algo que vem ao longo da vida se reproduzindo, mesmo que... Repetindo, né? Se repetindo, mesmo que em contextos diferentes. Às vezes mudam os personagens, muda a cena, muda o contexto, mas o fio é o mesmo, né? Então, um profissional da psicanálise, por exemplo, psicanalista, vai poder escutar esse fio aí. Bom, tem alguma coisa que se repete aí, que o sujeito se dá conta ou não se dá conta, e aí, num processo de trabalho, né, o sujeito vai conseguindo chegar nisso que se repete, né? Entender qual é a raiz disso, a origem disso, para elaborar, né? Podemos jogar isso para os sonhos também? Os sonhos, tem muita gente que comenta sonho comigo,
A gente troca ideias, quando estamos conversando, todo mundo diz, eu tenho sonho recorrente. O sonho recorrente, o que é, por exemplo? Então, os sonhos, né? O sonho é uma coisa muito linda para a psicanálise, né? Porque é por onde o Freud descobre. Primeiro ele faz essa descoberta. A discussão de inconsciente já existia na época, né? Sim. Mas ele dá um status para o inconsciente, né? De hipótese, de aposta. Bom, mas como é que você sabe que tem um inconsciente ali se ele não é tangível, né? Tu não pode tocar. Quais são os indícios disso? Bom, o sonho é um lugar onde o inconsciente se manifesta, né? São as formações do inconsciente aparecem no sonho. Mas por que alegoricamente? Aí é que está, só um profissional que pode dizer, se eu sonho com uma carruagem. Hoje não existe carruagem, né? Sim, na época dos personagens do Freud, sim, o pequeno Hans tinha uma carruagem. Mas, na verdade, assim, tem toda uma abordagem que é mais universal em relação aos sonhos, né? Então, isso, assim, tipo, carruagem significa isso, tal, do simbolismo do sonho. Mas o que a gente faz é uma escuta muito singular. Então, assim, não tem um protocolo, um manual dos sonhos dizendo, se você sonhou com um vaso de flores... Sonhei com cobra, é isso. Exatamente, porque isso só funciona para as apostas de... o jogo do bicho. Mas na psicanálise não, porque a gente faz uma leitura muito singular a partir da própria história do paciente, né? E na verdade, mais do que isso, né? Quem vai dizer o que é, o que imagina que aquilo está dizendo é o próprio paciente. Então eu vou ajudar nesse processo, mas isso é uma coisa importantíssima pra gente, assim, né? A grande revolução do Freud, né? Que ele sai desse campo da ciência da época ali, né? E da própria medicina e tal, é escutar o paciente. Né? Até então as pessoas não eram escutadas, né? Elas e até hoje não sei se são muito também. Se você vai numa abordagem um pouco mais tradicional, nem sempre as pessoas se sentem escutadas, né? Mas você falou uma coisa importante que eu vejo muito. Eu converso com muitos profissionais da saúde, pelo que eu faço aqui, tenho muitos amigos, tudo. Muitas vezes as pessoas reclamam que vão num psicólogo, num psicanalista, num psiquiatra, né? E diz que eles só ficam... Então eles saem frustrados, vamos dizer, porque a pessoa não disse para ele. Como é que a gente quebra esse tabu das pessoas terem medo ou preocupação? Eu vou lá, ela vai ficar sentado lá me ouvindo e não diz nada e eu vou embora. É fazendo a experiência, né? Porque aí depende da abordagem de cada um, né? Sim. De cada profissional, né? Isso do silêncio muito prolongado, isso já não é mais uma coisa, isso já foi muito assim. Hoje já não é muito nesse modo. A gente sempre trabalha, na minha perspectiva, na minha linha teórica, a gente trabalha com um desafio que o Lacan, que é um psicanalista francês, né? Que retoma Freud e faz toda uma recuperação e uma leitura de Freud para os nossos tempos. Ele fala, o psicanalista tem que estar à altura da subjetividade da sua época, né? Sim, então isso é uma orientação super importante, né? Que a gente tem toda uma construção, né, de um percurso teórico, mas é preciso usar esses recursos para ler o contemporâneo, senão isso não serve de nada, né? Então é isso, por isso que a gente tem que quebrar esse tipo de tabu, vamos dizer, porque eu vou sentar na frente de um estranho. Está escrito profissional fulano de tal, telefone, eu marco consulta e vou lá e sento na frente dele. Ele é um estranho. Como é que eu vou abrir minha vida assim para um estranho, né? Existe aquela barreira difícil de se romper, dessa confiança recíproca e tudo. Então, existe tudo uma técnica, vamos dizer, para que você possa me deixar à vontade, para eu ter prazer de ir lá conversar com você, dizer, puxa, que legal, semana que vem eu tenho análise, não sei como é que você chama, né? Sim. Ir lá e fazer isso. Na questão de sonhos, antes de a gente dar continuidade a outras patologias, não sei nem se eu posso chamar de patologias, eu tenho um sonho, por exemplo, que é recorrente, entre outros, mas eu acho muito estranho, até brinco, converso em casa e tal. Eu fico desesperado que a polícia vai me pegar porque eu escondi um corpo. E esse corpo, eu não vejo o corpo, mas eu sei onde é que, eu sei que está embaixo da terra, está enterrado. Eu enterrei, às vezes a polícia está em cima do cimento onde eu coloquei assim.
Então, o que eu penso, assim, vamos dizer, nos meus... Qual que é a tua interpretação? A minha interpretação só pode ser isso. Eu aprontei alguma coisa. Essa é a minha interpretação. Eu aprontei alguma coisa em vida passada. Nisso aqui eu não fiz nada. Eu não sou louco, não tenho nada. Eu tenho todo o controle. Tanto é que eu estou livre aqui, caminhando. Mas eu acho que alguma coisa séria eu fiz, porque eu tenho medo. Eu vou ser descoberto, sabe? Então, esse tipo de questão, por isso que não é que eu estou fazendo consulta comigo. Não, mas isso é material de análise mesmo. Sim, mas é para fazer um parâmetro assim. Então, não é isso, com certeza. Eu não matei ninguém, né? Agora, o que é isso quer dizer? Mas é que tem as sutilezas, a gente não está, né, não está sob transferência, como a gente fala, né, para fazer uma interpretação muito menos. Sim. Mas assim, por exemplo, quando algo, né, se repete num sonho e você identificou, achei bem legal, você identifica, mapeou o que é, né? A questão ali é que você tem medo de ser descoberto. Perfeitamente. Então, assim, justamente por aí, pelo medo de ser descoberto, a gente vai, como diz o Freud fala, a psicanálise tem uma regra de ouro, que é associe o mais livremente possível. Então, por essa via, se tu fosse meu paciente, a gente iria por aí. Eu escondo alguma coisa, então, em síntese, é isso. Você que está dizendo. Não, isso é exatamente. Que é muito isso, assim, né? Porque o que é para você isso? E aí a gente vai buscando... Eu tenho medo de me revelar, ser revelado, vamos dizer assim. É interessante. Esse tipo... Que na verdade, as formações do inconsciente, elas são muito sutis, né? E são às vezes, muito, muito precoces. Mais precoces do que a gente imagina na vida. Então, isso de você pensar, bom, será que, né, não fiz nada de errado nessa vida? Não é necessariamente uma coisa, um crime, né? Sim, mas o que para uma, se você for pensar para uma criança, o que pode ser alguma coisa que possa dar esse indício de ser descoberto? Enfim, daí a gente vai entrar no que é de cada sujeito. Por isso que não tem manual. Não tem um manual então, com o simbolismo. Não, se sonhou com um cadáver, é isso. Não. É para você. E a partir do gancho que você traz, você vai associando e você vai chegando num ponto que tem a ver com toda a tua história, a tua constituição subjetiva. Né? Interessante. Aí é que tá. Porque quando a gente... Estamos falando de sonho e daqui a pouco nós seguimos adiante. Porque quando a gente acorda, a gente tem aquela sensação de alívio, né? Opa, a polícia não me achou. Estou falando específico, tem outras situações também. Porque, como Freud disse, sonhos são realizações de desejo. Então, nesse teu sonho, a gente está tomando essa liberdade já que tu trouxe. Não, é legal. Mas nesse teu sonho tem isso, muitas pessoas podem estar se identificando com uma questão dessa. Porque aparece justamente isso, né? Tem um desejo realizado no sentido de que você, opa, não foi descoberto. Ufa, que alívio. Acorda aliviado, você não foi descoberto, né? Então, o sonho, o Freud descobre isso, assim, que o sonho, ele funciona justamente como uma certa organização para que a gente lide com essas coisas que ficam ali no inconsciente, para que uma certa realização de desejo, sem que isso precise acontecer necessariamente na vida concreta, né? Esse tipo de conversa que nós estamos tendo, para mim é importante, principalmente assim, porque eu falo assim, eu não vou nunca... todo mundo tem questionamentos, né? Acontece, fica lá, pensa sozinho, sonha, vai aparecendo na sua cabeça, você fala, eu preciso de socorro, mas você tem resistência. Exatamente por isso, porque a gente tem medo de se revelar. Até a história apareceu para ser isso aqui, né? Hoje nós estamos tendo, Adriana, muitas questões, tem uma tal de TDAH, né? Isso faz parte da psicanálise? Esse transtorno, vamos dizer. Você falou há pouco da síndrome do pânico. Quais são essas questões comuns aí, que você acabou de dizer que são doenças modernas? Não sei se são doenças modernas ou se deu o nome para elas agora. Sempre devem ter existido, né? Mas tem uma coisa, você traz justamente essa, né, do TDAH, que é esse transtorno que ele é mais ligado, né, ao déficit de atenção. Sim. E que são, assim como os altos níveis de ansiedade, né, e assim, ansiedade é outra coisa. Ansiedade é uma coisa que, assim, hoje é uma queixa muito comum, né. E o que é? Depois me explica o que é ansiedade. As pessoas... Quero saber o que é ansiedade. Eu estou ansioso. Eu levei minha filha para o PS, para a Unimed, porque ela estava ansiosa. O que é a ansiedade? O que significa? Eu estou ansioso porque eu vou jogar futebol ou porque eu tenho uma prova? É totalmente diferente. Isso. Por que é diferente?
Por que é diferente? Não sei. É diferente porque tu tem um objeto bem claro. E tu tem um nome para isso. Estou ansioso porque vou jogar. Minha ansiedade tem futebol. definição. Isso. Tem uma prova, então minha ansiedade tem um nome, tem um objeto. Né? Na medida em que eu consigo ou não consigo fazer essa prova, por exemplo, eu vou achar um jeito de lidar, vou respirar, mas tem um nome, tem uma localização. A localização, ela é super importante. O processo de análise ajuda a localizar as coisas, né? A dar nome para as coisas, a localizar as coisas. Isso ajuda a lidar com a ansiedade, com a angústia. Então, quando não tem um nome, quando não tem uma localização, quando não tem um objeto, isso invade o sujeito, porque é alguma coisa que você está sentindo no seu corpo, e é muito físico, né? A sensação é muito física. Então, você está sentindo no seu corpo, o teu corpo orgânico está todo atravessado por isso, e você não tem um nome para isso. Então, o que está acontecendo, né? Então, de uma crise de ansiedade que às vezes começa um pouco moderada, sinto um pouco hoje, essa coisa mais atravessando, às vezes dá uma dor no estômago, não sei muito bem o que é. Aí tem somatização física. Tem. E até chegar no que se chama, né, síndrome do pânico e tal, que é isso de que a pessoa tem certeza que está tendo, por exemplo, né, não só isso, mas, sim, por exemplo, claro, tem certeza que está tendo um infarto, alguma coisa assim, né, e vai. Os pronto-socorros estão cheios desses casos em que, na verdade, no final, é uma crise de ansiedade. No final da consulta, por exemplo, médica, né, você faz uns exames e todos. Porque você fala do TDAH para a gente fazer um gancho, e é isso, assim, né? Ele é um transtorno do déficit de atenção, tem algo de uma hiperatividade, né? tá. Mas não tem hoje uma proposta de hiperatividade, não tem um imperativo de hiperatividade colocado? Tem. Né? Se fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, dar conta de várias coisas. Então, o mundo moderno, como dizem. Isso, e o quanto a vida, né, e os tempos mudaram a partir da inserção desse praticamente apêndice do nosso corpo, que é o smartphone, né? Então, o quanto os tempos mudaram a partir disso, né? Então, hoje tem estudos que mostram que um adolescente, um jovem, fica numa tela... Nossa Senhora! Não, fica numa imagem de um aplicativo qualquer, 20 segundos. Desse, ele vai ou para outra imagem, no máximo de tempo que a atenção dele vai ficar retida ali são 20 segundos. A partir dali, vai para um outro aplicativo, ou vai do Instagram para o TikTok, para o WhatsApp, e vai passando, né? Então, esse movimento, né, de... Tá, esse tipo de atitude que os jovens fazem, mexe com a nossa sanidade mental? É mesmo? Inclusive tem muitos jovens, não jovens só, mas enfim, tem muitas pessoas que hoje fazem uma pausa, né? Conseguem fazer, tem que ter uma certa coragem para fazer também, né? Mas fazer uma pausa das redes sociais, ou deletam tiram o aplicativo e só vão usar esporadicamente. Né? E muitos dizem claramente. Trazem resultados positivos demais. Claramente que tem. Isso, claro, não é para todos, né? A gente tem uma regra importante na psicanálise, é sempre caso a caso. Né? Claro. Então, para um pode funcionar, para outro não. Para um pode ser muito ansiogênico, para outro pode ser uma grande distração. Né? Então, mas para quem sente que é uma ansiedade, ficar olhando o que se passa, né? Às vezes tem coisa de ficar olhando o que se passa na vida do outro e vendo que você está ali, a tua vida parece que não vai tão bem. Né? Então, isso tudo é muito ansiogênico, né? E tem uma relação com o tempo que é alterada, né? Porque se você entra numa lógica de que você fica numa imagem 20 segundos, depois consome outra, consome outra, consome outra... Onde isso vai parar? O que pode acontecer comigo eu fazendo isso, ou com um jovem fazendo isso com contumácia? Qual é o que... Pode acontecer desde as crises de ansiedade. A ansiedade também pode dar certeza. É mesmo? Desde as crises de ansiedade até as situações mais sérias e até... O que acontece, né? Como a gente pode pensar? Se você olha uma imagem, sei lá, né, nesse estudo que foi feito, você olha uma imagem em 20 segundos, tem uma imagem que tem alguma manchete, digamos assim, né? Tá. Você tem tempo de absorver essa imagem, essa manchete? Você vai olhar rapidamente, vai para outra, vai para outra. Então, você retira um tempo de processar a informação, né? Um tempo de elaborar a informação. Tá. Então, você faz um certo curto-circuito no tempo. Você fica com o tempo, a gente poderia pensar em três etapas. A gente pensa na psicanálise assim, em 3 etapas. O tempo de olhar, o tempo de compreender e o tempo de concluir.
o tempo precisa se alongar nesses três estágios, né? Se você fica só com o tempo de olhar e você pula esse tempo de elaborar e de compreender e vai para o tempo de concluir, você cria um problema. Porque esse tempo de poder pensar, né, por exemplo, uma coisa bem prática, mensagem de aplicativo, seja WhatsApp, Instagram, tá. Tu manda uma mensagem e a pessoa não te responde na hora, ou tem todos os marcadores, né? Visualizou, blá. Isso. Não te respondeu na hora. Pode ser porque 1000 coisas aconteceram na vida dela. Apareceu azul, mas você visualizou e não me respondeu. Mas aí você já vai olhar a partir da tua história, né, das tuas questões, você vai olhar, não me respondeu, e você vai criar na tua cabeça todo o imaginário que tem a ver com a tua história. Perfeito. Né? Porque você, sei lá... Você faz projeção, né? Porque eu fui abandonada uma vez, então está acontecendo de novo, está repetindo isso, e na verdade pode ser que não seja nada disso. Né? Então, assim, você tira... Olha que interessante. Você olha para a cena e você já conclui a cena. E você tira o tempo esse tempo de compreender, que é do diálogo com o outro, de olhar e falar, o que aconteceu? Essa coisa da conversa, do diálogo, de inserir o outro na sua vida, você retira. Bem isso mesmo, né? Bem isso. Então, o que vai acontecendo e a gente vai deixar bem claro, com o excesso de uso das tecnologias, é que você retira a sua energia, por exemplo, do laço com as pessoas. E você acaba ficando muito na estrutura dos aplicativos, etc., e menos no laço com as pessoas, né? Então você traz menos, parece que não, porque parece que você fala com todo mundo e conversa com todo mundo, mas assim, o que disso é concreto, né? Que tempo aí... Em síntese, você não conclui nada, né? Você faz um monte de coisa. Nada. Ou, às vezes, conclui precipitadamente, né? Aí a gente tem casos, por exemplo, e as redes sociais estão aí para mostrar isso, de que, às vezes, tem uma situação de que um jovem, por exemplo, né, sofre um bullying, e hoje o bullying não é mais na dimensão de escola, né? Hoje o bullying é cibernético, né? Tem outra dimensão, isso tem um alcance gigantesco e avassalador. Então, assim, isso acontece, se não tem o tempo de compreender, pode acontecer o quê? Pode ser que essa pessoa não tenha condição de se reestruturar de novo na vida, né? Com certeza. E aí a gente vê, hoje a gente tem um nível muito grande de mutilações, de mutilações que levam à morte, às vezes. Eu fico estarrecido com algumas coisas que eu leio. Não tem jeito de você evitar de ler isso aí. Você fica sabendo tantos absurdos assim e diz que você que é da área, né? Por exemplo, um suicida nunca dá sinal de que vai se matar, vamos dizer assim. Então ele tá rindo numa semana, tá rindo no dia anterior, no dia seguinte ele tira a vida dele. Então são situações que a gente tem noção disso ou não tem noção disso. A minha sanidade, por exemplo, com todos esses problemas, ele me deixa cônscio de que eu estou com um problema ou não me deixa e faz com que eu tenha uma atitude intempestiva e saia voando por essa janela aqui, do nada. Olha, a gente tem sinais, né? Tem sinais. A gente tem sinais de que as coisas não vão bem, né? Não é uma coisa que é de uma hora para outra, né? Tem sinais, tem algumas coisas que vão acontecendo, a pessoa já vem tentando às vezes dizer e não consegue, ou às vezes acha que não precisa dizer, e de repente isso parece tão sem saída, né? Ou o sofrimento é tão intenso que a única forma de resolver o sofrimento é colocando um ponto final. O fato de você tirar sua própria vida não é um ato de coragem? É uma interpretação possível. Né? Puxa vida, é uma coisa tão complicada essa questão de saúde, porque a gente não se conhece, é impossível a gente se conhecer. Quando a gente acha que a gente se conhece, a gente tem uma atitude que fala, opa, esse não sou eu. Mas se você tem um QI um pouquinho normal, você vai saber, claro que sou eu. Claro, não é nenhum espírito que chegou em mim, não é alguma coisa que aconteceu, é eu. Em alguma parte do meu soma, sei lá como, do meu self, da minha psique, tem alguma coisa que está lá escondida. Então, pode ser esse tipo, eu dei o exemplo do sonho recorrente, né? Sim. Podem ser sinais, vamos dizer,
às vezes a própria resposta pode estar sendo dada em outras atividades do teu dia, outros sinais durante o teu cotidiano? Sim, acho legal essa tua pergunta, porque é isso, né? Onde aparece, né? Se tem alguma coisa que a gente não sabe o que é, a gente não se conhece, onde isso aparece, né? Isso. E aí a psicanálise descobre isso, né? Que o Freud vai chamar de psicopatologias da vida cotidiana. Olha, que é um nome interessante, porque chega a ser engraçado, né? Então, o que são isso? As formações do inconsciente aparecem aí, na vida cotidiana, né? Nos sonhos, no ato falho, né? O ato falho é aquilo que você não queria ter dito e se vê dizendo, às vezes escuta, faz de conta que não escutou. É verdade. Ou às vezes isso causa também uma outra formação que é um xiste. Você ia falar alguma coisa e de repente você fala outra, e isso é muito engraçado. Ou você vê alguma coisa no outro que não era para ser engraçado e que você ri muito com isso. E depois você percebe que você fez isso. Isso, exatamente. E causa surpresa. Acho que a grande questão é como é que eu sei que isso é uma formação do inconsciente. Exato. Porque causa surpresa. Você fala, opa, não devia ter falado, opa, por que saiu isso? Você falou essa questão do inconsciente. Eu considero, minha opinião, você falou que cada um é único, né? Uhum. Eu considero a minha consciência o pior juiz do mundo. Ah, sim. Sabe? Isso tem um nome na psicanálise. Tem mesmo? Tem, é o superego. Superego? É o superego. Fala um pouquinho sobre ele. Só não, peguei agora que eu quero aproveitar tudo aqui. Então, o que é esse boa. O que é esse tal de superego? Muitas vezes a gente fala um monte de coisa e não sabe o que está falando. A gente é papagaio de repetição. O que é esse superego? É que o Freud organiza as instâncias, né, psíquicas, ele organiza essa topologia, né, do inconsciente, né? Ele organiza em ego, id e superego. Tá. Né? Então, o superego é exatamente a palavra que tu falou, juiz, né? Isso, juiz. Exatamente o juiz, assim, né? Esse julgador. Juiz, porque você tem... da forma como ele... Depois isso é repensado várias vezes por ele mesmo e pelos outros psicanalistas que vêm. O Lacan também reorganiza isso. Mas para a gente aqui hoje basta entender isso, né? Que o Freud organiza desse modo. A gente tem uma instância que é essa, que a maior parte dela está no inconsciente, que é o id, né? Que é isso que que aparece nesses momentos, que nos surpreende, que você fala, nossa, eu tinha isso, nem sabia. Perfeito. Isso estava aí, eu nem sabia. Esse é o id. Isso é o id, né? Que tá ligado muito mais ao inconsciente. E a gente tem essa outra instância que também está muito ligada ao inconsciente, que é essa do juiz, que é a do superego, que vai fazer a inserção, a introdução da criança na cultura, por exemplo, né? Porque a criança vem esse serzinho completamente livre para o mundo, sim, né? Coisa linda. Completamente livre no mundo, e aí com o passar do tempo ela vai entendendo que para estar na cultura ela precisa introduzir, internalizar algumas regras e se virar com elas, né? Deixar de ser ela, né? Começa aí. Então, e aí vai surgindo essa outra instância, vai se cristalizando, que é essa do superego, essa coisa superegóica, que é muito ruim também, né? Porque tem uma instância intermediária que é o ego, né? Tô falando isso aqui numa primeira... Claro, a gente fala superficialmente. Primeira tópica, a gente diria. Depois a gente vai discutir muito sobre isso ainda na psicanálise, vão ter outros nomes e tal. Mas, assim, e teria essa instância mais intermediária, né? Essa que a gente se reconhece mais, né? Essa identidade, que a gente transita socialmente com ela, digamos assim, né? Essa coisa mais do eu sou, né? Eu sou isso, né? Embora a gente saiba que isso também é uma construção bem claro, fictícia, mas, claro. Enfim. Então, no meio nas duas extremidades desse eu sou, do ego, tem essas duas outras, né, que são mais inconscientes, que são as pulsões aí ligadas ao id e ao inconsciente, e essa outra superegóica também, que sempre vai estar com esse juiz aí nesse imperativo de que você poderia ter feito melhor, poderia ter sido... Mas como é que eu desenvolvo o superego? Porque, por exemplo... Desenvolve. Eu fazia coisas durante minha vida, eu sempre fiz e parecia normal. Hoje eu me lembro dessas... Por isso que eu chamo que é o pior juiz a consciência. Hoje eu vejo aquelas coisas que eu fiz, as situações, os tratamentos, as mágoas que eu causei, seja lá o que for. E isso me dá uma cobrança que você fala, como é que eu fui capaz, por exemplo, de fazer essas coisas? Uhum. Então isso para você chegar nesse estágio, você requer um nível de consciência ou é uma coisa, como é que isso se desenvolve, o superego? Já que você definiu, nem sabia que era isso, o superego.
Ele vai acontecendo na medida em que elas vão acontecendo juntas, né? Mas tudo junto, o processo é sempre conjunto. O processo é conjunto, né? Mas vai marcar esse momento de uma certa renúncia, né, da criança para entrar na cultura, na sociedade, né? E aí, nesse processo, isso vai se cristalizando. E aí, quanto mais... aí cada estrutura vai ter a sua definição, vai ser a sua organização com esse superego, vai ser mais forte aqui ou menos forte ali. Para cada um vai ser uma coisa também, mas quanto mais culpa, mais forte, né? Essa ideia de que fez alguma coisa que esse juiz não aprovaria, como é que você fez isso? E o problema é quando isso paralisa. Né? Porque isso pode paralisar, né? Isso perturba, né? Já passa a ser um problema, né? Exatamente. Então, na verdade, isso é uma fonte de sofrimento, isso é uma coisa para ser trabalhada, né? Numa análise, por exemplo. Por um lado é bom porque você reconhece que cometeu coisas erradas, vamos dizer. Bacana, isso eu não vou repetir mais. Mas, por outro lado, isso fica na sua cabeça como é que eu fui capaz de fazer aquilo? Então... É que o problema é que o superego ele sempre está na ordem do excesso. Então, tá. Assim, também não é aquela coisa de, puxa, não podia ter feito isso, fiz, não é nesse nível, né? É aquela coisa do carrasco, né? De que você fez, isso mesmo, bem isso mesmo. Você sofre, por que eu fiz e agora? Então tem uma coisa muito pesada aí, né? Tem uma coisa muito pesada. E isso é algo que, você perguntou, né? Como é que eu sei se eu preciso de um trabalho de análise, por exemplo? Perfeito, isso. E isso é uma questão, né? Se a gente sofre demasiadamente, em excesso, pela culpa, ou dá uma dimensão muito grande para as coisas, ou é muito atravessado por essa, né, por esse juiz aí, carrasco. Carrasco mesmo, esse é o termo certo, juiz carrasco mesmo. É algo para olhar, porque preciso entender por que se formou desse jeito, se descolar um pouco disso, né? Isso é só um processo de análise e é importante falar que é uma análise, né? É um processo que o sujeito fala, é pela palavra, né? Você tira a síntese e abre para a palavra, né? Até o próprio nome já diz, psicanálise, é a análise da sua alma, da sua psique, né? Exatamente. O analista é uma pessoa que vai te orientar. Todas as pessoas que eu conheço, eu nunca fiz, né? Até agora, ainda tenho as resistências. Mas, olha, eu confesso que não tem uma pessoa que tenha me dito que seja ruim. Pelo contrário, sem perguntar que nível que tem, quanto isso te ajudou, quanto está te ajudando, é líquido e certo de que funciona, vamos dizer. Funciona. Que as pessoas percebem em si, pessoas com bloqueio, essas coisas todas. Por falar em bloqueio, a gente tem muita coisa para o universo é muito... É que nem o conhecimento, né? É um cone invertido, uma pirâmide invertida. Sim. Me fala sobre essa questão que já foi tema do Vida Inteligente aqui também. A síndrome de burnout. Como é que... Quer dizer, de tanto você trabalhar, você é uma psicanalista. Diga. De tanto você trabalhar, de tanto você fazer a escola, de tanto você participar dos grupos aqui, de repente você... O que é essa síndrome de burnout? Uma síndrome do excesso de trabalho? Como é que é isso? Você deve lidar com, entre outras coisas, com isso, certo? Sim. Em geral, isso acomete as pessoas que são muito dedicadas ao trabalho, sim, né? Então, as pessoas que são muito dedicadas ao trabalho, elas entram nessa via de trabalhar em excesso porque elas têm uma paixão ali, né? Então, o trabalho, em algum momento, ele é um desejo, né? Ele é uma válvula de escape, ele é um desejo, ele é um espaço de realização. E aí, pelo excesso, o excesso mata o desejo, né? Porque você tem você tem muita demanda, você quer dar conta de tudo, e de repente, quando você se vê, aquilo deixa de ser prazeroso. Né? E aí isso começa a ser algo que você começa só a responder automaticamente, a tentar dar conta, né? E quem faz esse quadro, geralmente, é essa pessoa que vai tentar dar conta, apesar de todos os limites, não conseguindo, vai até que chega nesse quadro. E essa síndrome vai até onde? Ou provoca o quê, vamos dizer, no profissional? Ela provoca uma impossibilidade em algum momento. Impossibilidade de exercer a sua profissão, vamos dizer? Precisa fazer uma pausa para poder se reorganizar, às vezes muda de área de trabalho, porque vai criando uma relação de tanta
de tanta aversão, tá. é que você cria o contrário, né? Tá. Se você tem um desejo pela isso. coisa, você se dedica e isso é bom, é prazeroso, você pode ir colhendo os frutos, mas de repente isso vira um excesso de demandas, você quer dar conta, isso vai tendo um custo, né? Um custo para a tua vida, para o teu corpo, para as suas relações pessoais, Sim. relações familiares. Então isso vai sobrecarregando demais. Aí chega um momento em que essa relação com o trabalho ela fica aversiva, né? As pessoas às vezes é muito comum assim. Final de semana passam bem, chega domingo à noite, começa a ficar, começam com sintomas, né? Enxaqueca, começa a passar mal, começa às vezes no começo nem relaciona que tem a ver com o trabalho no dia seguinte. Mas daqui a pouco começa a dar conta que tem que trabalhar no dia seguinte, começa segunda-feira. Todos esses processos são super assustadores. Não, mas é verdade, porque o que é novo nos assusta muito, né? Que você estava falando de situação de ansiedade, eu já devo ter passado, algumas pessoas devem ter passado por ansiedade, mas por não saber o que elas estão sentindo, sim, elas não dão um nome para aquilo. Falou, eu estou endoidando, eu estou ficando louco, não sei o que é. Porque são situações que a gente precisa saber, orientação. Como é que eu sei, vamos dizer, eu estou tendo uma série de sintomas. Vou procurar quem? Psicólogo, psicanalista, psiquiatra. Como é que eu faço essa condução para ver qual é o profissional que... Às vezes você pode começar pelo lugar errado. Eu creio que não, são todos profissionais que estudaram para isso, conhece a psique, né? Conhece fazer uma anamnese muito boa, mas você falou de ansiedade, por exemplo, né? Que é o que atinge hoje a grande maioria das pessoas, né? Com coisas surpreendentes. Uma pessoa que teve ou está tendo uma contumácia de um sentimento, de uma sensação que ela nunca havia sentido na vida e não sabe explicar. Quem que ela deve procurar? Por que ela vai procurar um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra? Como é que se conduz esse processo? Às vezes são acompanhamentos conjuntos, né? Multidisciplinares? Às vezes tem um acompanhamento que é com psiquiatra e com... tem que ser concomitante, muitas vezes, alguma coisa? Sim. Se tem necessidade de medicação, aí tem um acompanhamento com o psiquiatra e aí com o psicanalista ou com o psicólogo, né? É que o psicanalista vai trabalhar com uma abordagem, né? Que é a psicanálise, que tem uma proposta justamente dessa, né? De que tem uma aposta de que tem algo, uma aposta na hipótese do inconsciente, a gente aposta nessa escuta, na palavra e a gente vai por esse caminho, né? Muitas vezes a causa pode ser simplesmente isso, a causa, né? Porque muitas vezes a gente só trata do efeito, né? Isso, a psicanálise tem isso, né? A gente recebe o paciente com um sintoma, mas a gente está mirando na causa. Isso. Né? A gente não... porque não é só... E aí isso pode ser um diferencial para outras abordagens, né? Que a gente não é necessariamente você... por exemplo, sei lá, uma criança que vem com uma fobia de cachorros, né? A questão não é só o sintoma da fobia do cachorro. Eu não vou tratar isso ou fazer uma dessensibilização em relação a se aproximar do cachorro. Nunca ter sido... Eu tenho uma prima que é assim... Isso, mas na verdade a questão é isso, ela vem com esse sintoma, a gente, claro, acolhe o sintoma, trabalha esse sintoma, mas a perspectiva, a gente está mirando na causa, né? O que cena foi essa, o que aconteceu, o que se passou aí. Às vezes, na maioria das vezes, não tem nada a ver com o cachorro, inclusive. Também pode não ter nada a ver com isso. Então, essa é uma diferença importante, assim, né? A psicanálise tem isso de que a gente olha para a causa e aí tem várias pesquisas que tem uma pesquisa que saiu na Alemanha há um tempo atrás, num comparativo, né, entre várias abordagens, a psicanálise, por ter essa dimensão de que você vai buscar a causa, né, e não tratar só o sintoma, ela tem uma eficácia e um efeito, né? Eu costumo dizer que é irreversível, né? Uma vez que tu chega num ponto, numa sessão, por exemplo, ou que você se dá conta, pelo efeito de surpresa até, de que você está falando tem a ver com alguma história, com algum trecho, com alguém. Quando você se dá conta disso, isso é irreversível, né? Então, a partir disso, você faz você olha as coisas de um outro ângulo e isso vai produzindo uma mudança subjetiva, né? Na tua forma de lidar com as coisas. Então, é isso. Tu me perguntou outra coisa que eu acabei esquecendo também. Mas eu quero saber outra. Recentemente aqui, a gente vai misturando, mas isso, o bolo sai, sempre sai. Recentemente, ainda essa semana que passou,
saiu uma reportagem que eu vi de um medicamento que as pessoas que têm insônia andaram tomando, né? E começaram a ter dependência. Teve gente que comprou caixas daquele medicamento, né? E aquilo tem contraindicações e tal. E agora parece que a saúde colocou restrição, é só com receita e toda essa coisa, uma coisa que todo mundo tomava. O grande X, a grande incógnita, automedicação. Você falou assim, eu estou ansioso. Aí eu converso com o vizinho, não sei o que, mas quando eu senti isso aí, eu tomei essa coisa. Eu tomei um ansiolítico, tomei isso e aquilo. E você sabe que isso é verdadeiro, né? Todo mundo sim. vai passando por isso aí. Qual é a recomendação que você dá e qual é que é o perigo de se fazer automedicação numa saúde mental, é o que nós estamos falando. Esse é o maior perigo, né? Bem pior do que a somatização física, né? Com certeza. Até porque, assim, às vezes a gente acompanha pacientes, né? Que eu acompanho junto com colegas psiquiatras, e às vezes, assim, é um processo de meses até conseguir encontrar uma medicação que funcione para aquele sujeito. Perfeito, Porque para cada um vai ter um efeito. Com certeza. Né? Então, na área psi, a gente sempre trabalha com caso a caso. Né? Tem uma orientação, a medicação tal vai ser usada, comumente se usa para tal coisa, mas para aquele sujeito ali pode não funcionar, e aí pode causar uma série de efeitos colaterais. Essas medicações, elas são muito delicadas, né? É preciso que o profissional da psiquiatria tenha uma boa escuta, né? Porque ele precisa escutar o que aquele paciente está trazendo, o que para ele pode ser diferente, o que pode funcionar. Então tem que ter uma boa escuta, geralmente eles têm. E é preciso que tenha um acompanhamento com um psicólogo, psicanalista. Essa que é a questão. O remédio que foi prescrito para você, eu não posso ficar tomando porque você está tomando. Não, né? não pode. Existe uma anamnese. Não pode, até porque aí a gente acaba entrando naquela história lembra dos tempos que eu falei? Dos 3 tempos? Sim. Né? A gente acaba ficando só com o primeiro tempo. Então, o que eu vou... eu acho que eu estou com ansiedade. Né? Então já pega a etiquetinha ansiedade, cola ali ansiedade, né? Daí tu cola ansiedade e aí você conclui que para ansiedade, como o Eustáquio tomou, sei lá o quê, então logo eu vou tomar e vou ficar bem também, a partir dessa etiquetinha, né? Só que a gente pula esse tempo aí de compreender o que está por trás disso, qual é a causa disso, o que te faz estar sofrendo excessivamente por essa ansiedade. Então o que a psicanálise propõe é justamente retirar essa etiquetinha, né? Você retira isso para poder dar lugar à palavra. Então, assim, tu pode até ter ido, por exemplo, né? Hoje é muito comum você chegar com um diagnóstico, seja de um médico ou seja do Google, né? Esse é o maior. Seja do Google. Mas tu vai chegar com um diagnóstico. A inteligência artificial hoje faz isso também, né? Você coloca os sintomas lá e sai. Então, você pode até chegar com isso. Isso é um nome. Tá bom, um nome, uma etiqueta, ela não é que ela não tenha o seu valor, ela pode ter um lugar de uma localização, pode apaziguar um pai e uma mãe quando escuta, mas meu filho então tem tal coisa, isso pode dar um lugar. Agora, isso é só o primeiro tempo, é só o tempo de olhar para a coisa. Você olhou o fenômeno, ok, tem um nome, pode ser, pode não ser, botou a etiqueta ali. Só que você tem todo um outro processo. Com certeza. Né? Para não concluir precipitadamente que é isso mesmo, ou que o destino daquela criança, ou, por exemplo, aquele adolescente é esse, que está ligado a essa etiqueta, a gente tem que criar intervalos. Acho que isso é uma orientação super importante. Criar pausas, criar intervalos, abrir o tempo, deixar o tempo de compreender, o tempo do diálogo, o tempo de elaboração, isso tem que acontecer, e isso não está acontecendo, né? Então, uma das grandes causas dos adoecimentos hoje tem a ver com isso, né? De não ter esses tempos, essas pausas. Então, o que uma psicanálise propõe? Tudo bem, tu vai chegar com essa etiqueta, então, tá bom, se ela te ajudou, te organizou, agora vamos tirar essa etiquetinha, o que tem ali por trás disso? Pra gente ver o que aparece ali, que palavras aparecem. E aparece mesmo. Por mais que eu tente bloquear, você vai me descobrir. Em síntese, é isso? É isso. Olha que bacana, pô. É isso. Olha que bacana. É isso. Que a gente tem medo de se revelar, tem medo de mostrar as nossas fobias, as nossas fraquezas. Se nós temos medo para nós próprios, imagina para um profissional, para um terceiro. Né? Então, mas você dizendo que isso acaba acontecendo, e como eu disse também agora há pouco, que eu não conheci ninguém que tenha falado para mim que a análise é coisa ruim, que é chatice, é não sei o quê, sempre se tirou algo de positivo
das pessoas que fizeram isso. Nós tivemos recentemente, para a gente encerrar, o Dia Mundial, 10 de outubro, o Dia Mundial da Saúde. O que visa? Qual é o objetivo de você ter um dia mundial? Eu sei que na questão da saúde sempre tem fundamentação, porque todo ano, ou todo mês, tudo isso aqui, sempre tem novidades. As pessoas pesquisam, vocês profissionais trocam entre vocês experiências, uma série de coisas. O que significa o dia, por que existe o Dia Mundial da Saúde Mental? Qual é o objetivo disso? O objetivo é justamente poder parar, né, nesse período, não nesse período, mas poder parar para poder organizar campanhas. Né? Tá. E campanhas a partir do quê? A partir de um estudo dos indícios do que naquele momento, né, uma análise de conjuntura mundial, de que naquele momento está mais presente em termos de sofrimento mental no mundo. Olha, né? Só. Tá. Então, essa é uma data que ela foi estabelecida em 92. Então, e justamente com essa ideia de que pudesse se criar um movimento em torno de desmistificar os processos de tratamento em relação à saúde mental, e desde então, assim, muitos foi desmistificado, né? A gente, se você pegar 92 até hoje, a ideia que se tinha, quando eu fiz graduação ainda, a ideia que se tinha da própria psicologia, da psicoterapia, da psicanálise, era de que era algo quando a pessoa precisava muito, ou já estava muito em sofrimento, né? E hoje a gente tem uma outra, graças a todo esse processo das campanhas, inclusive... Campanhas, então, isso é bacana. Tá. Isso, a ideia é essa, né? Por exemplo, agora, esse ano, todo ano tem um tema específico, né? O Dia da Saúde Mental, ele vem para trabalhar um tema específico. Então, esse ano a gente pode resumir em 2 temas, principalmente. É a saúde no trabalho, tá. O adoecimento no trabalho, porque no pós-pandemia a gente teve uma reconfiguração muito grande das relações de trabalho. Com certeza. Né? As home office, quanto isso invade a vida familiar, os limites, né, as fronteiras que não... O próprio recurso da tecnologia, das mensagens, desse sem limites, né? Esse sem limites que invade a vida pessoal do sujeito. Então, isso tudo também tem sido uma grande questão de adoecimento, né? E é muito relativo, né? Porque para alguns é super importante o home office, para outros não, ou para outros só um pouco. Então, é tudo muito delicado e muito caso a caso, mas tem se chamado a atenção para olhar para essas relações de trabalho a partir desse contexto de promoção de saúde mental. E a outra preocupação também que foi elencada esse ano é em relação às crianças e adolescentes, né? E aos jovens, né? Crianças e adolescentes, aos jovens, a esse... Exatamente todas essas questões que nós conversamos aqui no começo. Que são muito preocupantes e que tem cada vez, tem aumentado muito, né? O número de casos de sofrimento em saúde mental em adolescente, criança a partir dos 10 anos de idade, né? Então tem uma faixa etária muito sensível, que é dos 10 aos 14, depois dos 18, né? E até os 29 anos, mundialmente, no Brasil ainda até os 40 e poucos anos, então tem umas faixas etárias mais delicadas, assim, né, em relação a esses momentos de mais vulnerabilidade, digamos assim, e de mais atenção, né, em relação à saúde mental. Me defina para o nosso telespectador o que o psicanalista pode fazer. Qual é o papel do psicanalista? Porque você fala hoje, procura um psiquiatra. Pô, psiquiatra é lugar de louco. Mas é verdade, você sabe disso. É automático? Psiquiatra? Eu não estou louco? Por que eu vou na psiquiatra? Então, como é que se quebra essa barreira? Para que serve o psicanalista? O que o psicanalista pode te ajudar? Você falou no começo, vamos complementar no final. Transmita uma síntese, o que eu acho. Porque encoraja as pessoas com tudo isso aqui que nós abordamos hoje, com os sentimentos, as síndromes, as ansiedades. Sim. Como que você encaminharia essas pessoas para um psicanalista? Para ele ter segurança de buscar. Ele é um amigo, ele vai te ajudar. Como é que você se posiciona perante o seu paciente, digamos assim? O psicanalista não é um amigo,
Tá, né? boa, já está definido Não é um aí. amigo, não é um conselheiro, né? Porque o amigo Olha aí, importante, hein? não é nem Nossa. amigo nem um conselheiro, mas é alguém que tem uma escuta muito precisa, muito trabalhada, muito preparada para escutar o que o sujeito não escuta. O que é dissonante. A gente escuta alguma coisa que tem a ver com todo esse... Claro, é uma construção, a gente chama de transferência, Claro, né? Uma claro. construção de vínculo de trabalho. E nessa construção a gente vai acompanhando a história do paciente, da vida inteira. E essa escuta ela é orientada por isso, né? A gente faz muito trabalho de supervisão também com outros colegas para poder localizar, às vezes, alguns pontos. Acho muito bacana essas trocas que vocês fazem. Super importante. E a gente estuda muito, né? Também. A gente estuda Também. muito. Então, mas agora, uma das coisas super importantes, você falou uma coisa que eu queria só retomar, vou voltar nisso mesmo. Volta. Que eu me lembrei. Você disse assim, como que a pessoa sabe se ela está no profissional, se ele escuta. Uma coisa importante é sentir que a pessoa que está te escutando tem desejo de te escutar. Então, se o analista que está ali, né, o psicanalista está ali, ele está interessado em te escutar, mesmo, isso não tem a ver com o tempo, tá? Me escutou 20 minutos porque não queria. Não tem a ver com o tempo. Tem a ver com a intensidade dessa escuta, do que ele escutou, de onde é que ele marcou, do desejo dele ali. Se tem desejo de escuta, o trabalho vai acontecer. Esse é o psicanalista. Esse é o psicanalista. Porque a gente ouve, só para você complementa já, a gente ouve muito aquelas pessoas que interromperam por uma questão ou então reclamaram de uma questão de um atendimento com diversos profissionais da área da saúde, digamos assim. A pessoa chegar no consultório do profissional, o profissional começa a falar, o profissional está lá no computador, o profissional pega o celular para ver as mensagens de WhatsApp. Não, isso tem muito. E aí, ou então fala da sua vida, é outro indício, né? Por isso que não pode ser um amigo, não é para falar para o seu exemplo de vida. Infelizmente, esse tipo de atitude é levada para público. Sim. E denigre os bons profissionais, né? Os bons profissionais. Sim, infelizmente. Se ele fez isso, opa, então eu vou lá e já vou com a aversão. Se eu ver o profissional mexendo no celular ou no computador, ele não está me dando atenção, eu estou pagando, eu estou fazendo um tratamento e o cara não me dá atenção, o profissional não me dá atenção. Então você falou uma coisa muito importante, o foco. Você mostrando interesse no que eu estou falando, não tenha dúvida que você vai me deixar mais à vontade. Isso, exatamente. Se você estiver olhando para o teto e fazer assim, aí claro que eu vou me sentir inseguro porque está alguém na minha frente que só quer ver o tempo passar e eu me sinto inseguro em dar sequência. Isso, é preciso que tenha esse vínculo bem estabelecido para funcionar, né? Porque tem que ter uma confiança, tem que ter uma aposta de que vai funcionar e tem que ter desejo de escuta ali. É uma caminhada junta? Caminha junto ou não? A gente pode dizer que sim. Você já falou que não é amigo e nem confidente, né? Mas que é a gente está ali para acompanhar o paciente, é um trabalho de suporte, tem uma parceria ali, né? Parceria é o termo mais apropriado. É um termo mais apropriado, né? Mas você falou uma coisa que eu só queria retomar rapidinho, essa coisa do preconceito, né, em relação aos tratamentos, seja com psiquiatra ou com psicólogo, psicanalista. Isso a gente pode localizar temporalmente um certo antes e depois em relação à pandemia. É mesmo? Sim. Porque até a pandemia a gente tinha um pouco essa noção assim de que vou procurar se realmente tiver muito mal. E com a pandemia, com esse sofrimento generalizado, né, com essas 3 semanas que viraram 3 anos, né, com esse isolamento, então tudo isso que fazia uma certa organização de vida para o sujeito, né, o trabalho, a vida social, o lazer, a atividade física, com tudo isso interrompido abruptamente, a vida se desorganizou muito, né? E aí todas essas atividades que fazem um certo contorno e não deixam aparecer muito as faltas, a ansiedade e tudo mais, isso foi de repente interrompido e isso apareceu, né? As angústias apareceram. Então e também teve muita campanha midiática também no sentido de promoção de saúde mental, né? E que foi muito bom. Então teve uma mudança aí, as pessoas de uma certa tranquilidade em relação vamos buscar porque é importante, né? É importante olhar para isso também, da saúde mental, né?
Agora, a tua última questão para mim em relação ao que eu poderia dizer da psicanálise, né? Que a psicanálise propõe, na minha leitura, é uma proposta de uma certa libertação de coisas que não nos pertencem e que a gente carrega ao longo da vida. A maioria que é isso. A gente carrega ao longo da vida marcas de muitas coisas, né? Marcas de coisas que aconteceram com a gente, marcas de discursos que a gente escutou, de palavras que ficaram marcadas, de coisas que... de responsabilidades que a gente assumiu e que de repente não eram nossas, né? E a gente segue carregando isso. É uma mochila que tu vai colocando coisas, né? E vai carregando. É verdade. Né? E aí, num processo de análise, você para abrir essa mochila, para olhar item por item, para ver o que dessa mochila realmente é teu, e tu vai seguir carregando e vai dar uma organizadinha, vai limpar o que está sujo, vai organizar, vai seguir carregando, e o que dessa mochila não te pertence e tu não precisa. O que disso era de uma coisa que tu escutou lá na escola, quando você era criança, o que disso é algo do teu pai ou da tua mãe, ou não é teu. Não, muito legal, não bem tem isso. Por que carregar o que não é teu. Acho que é isso, né? Por isso que pra mim tem essa dimensão de liberdade, assim, tu não tem que carregar o que não é teu. Tem que se responsabilizar, a gente tem que saber quem a gente é no mundo e qual a nossa responsabilidade no que a gente está implicado. Então, assim, também esse discurso da gente ser muito vítima, né? Ah, tudo acontece comigo, e porque aconteceu isso, fulano fez isso pra mim. Tá, mas e eu nessa história? O que eu fiz, né? Então, assim, é super importante isso, de se responsabilizar pelo que é seu, mas só pelo que é seu. Bacana, né? Você foi brilhante, assim, nessa finalização. Tanto é que esses profissionais aí, Lacan, Freud, o Jung, estão aí, o tempo passa e eles continuam cada vez mais presentes. Né? Exatamente. Então é isso. Adriana, muito obrigado. Está aí o crédito aí embaixo. A Adriana está aqui em Florianópolis, né? Sim. Falando nisso, vocês psicanalistas fazem consultas virtuais também ou não? Como é que é Quando isso? É necessário. Quando é necessário. Mas a gente sabe que a dimensão do presencial, isso aqui que a gente está fazendo, seria bem diferente se fosse online, não seria? O importante é o tete-a-tete. Tem algo do encontro presencial que é importante. Mas sim, quando é necessário, pelas distâncias, viagens, etc., a gente analisa caso a caso, né? Sempre caso a caso. Então tá aí, esse telefone é o WhatsApp, né? Qualquer eventual dúvida, converse, escreva. Então é isso, Adriana, obrigado pela sua participação, foi muito esclarecedor. Eu que agradeço. Muito esclarecedor, acho que nós cumprimos o que a gente havia determinado, tá bom? Tá bom, foi um prazer, obrigada pelo acompanhamento, pela escuta e por esse espaço. Obrigado. Então é isso aí, gente, por hoje é só. Fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau.